Bradesco e Santander. Se na terça-feira o Santander soltou um resultado com um crescimento de lucro de 10% e impulsionou todo o setor, hoje o Bradesco reportou uma queda de lucro de 39% e está contribuindo negativamente com o setor dos bancos. Hoje eu vou fazer uma análise sobre os resultados e sobre esse setor. Mas antes de começar, dá um like, se inscreva no canal e ative as notificações. E vamos lá, pessoal? Dois resultados, Bradesco e Santander, bem diferentes, com pontos aí que chamam a atenção, tanto do lado macro como do lado micro, E para começar, eu quero mostrar aqui para vocês um resultado de um banco, como ele é, Uma DRE, essa DRE, uma demonstração de resultado do Bradesco, do primeiro trimestre de 2020, de uma forma mais simplificada, mas só para vocês entenderem como é que o banco ganha dinheiro e quais são as principais linhas de atenção. Bom, o banco ganha dinheiro como? Captando dinheiro com as pessoas depositam, compram CDBs, então, ou seja, o banco remunera as pessoas pelo dinheiro e na outra ponta ele empresta para as pessoas, para as tomadoras de crédito. Então, isso a gente vê na linha de margem com os clientes. Então, essa linha aqui é margem com os clientes, nada mais é do que o dinheiro que o banco ganhou com captação de dinheiro e empréstimo para as outras pessoas. E aqui, o ponto não é só Selic, muita gente fala Selic caiu, mas o grande ponto é a diferença com qual ele paga e com qual ele recebe, que se chama spread bancário, vezes a carteira de crédito dele. Então, essa é a principal atividade de um banco, como ele ganha dinheiro, está aqui em cima. A segunda linha, que está junto na margem financeira, é a margem com o mercado, que nada mais é do que como o banco ganha dinheiro com o próprio dinheiro. Então, ele tem pensa que os fundos de investimentos gerem dinheiro de pessoas físicas, de grandes investidores. E o do banco, O banco tem uma própria gestão, uma própria escolha de ativos, que é chamada de tesouraria, onde eles operam todos os tipos de ativos possíveis. Então, essa linha aqui é a linha de remuneração do próprio capital, pessoal? Isso aqui é o mais importante. Depois disso, logo abaixo, vem a PDD, O que é PDD? Provisão para devedores duvidosos, ou seja, a gente colocou na conta o custo do capital, o quanto ele tem que pagar. Entretanto, muita gente que você empresta, você vai ter algum problema. Então, o banco tem que provisionar, e muitos deles ele vai ter de fato ali uma baixa contábil que a pessoa não tem como recuperar. Então, essa é uma linha muito importante que a gente consegue ter um termômetro aí até da economia. A gente chega no resultado bruto de intermediação financeira, ou seja, o resultado de como o banco principalmente ganha dinheiro. Depois disso, outras atividades ajudam a engordar o resultado do banco, que são quais? Serviços e as taxas, os FIIs, então todo mundo paga a taxa de cartão de crédito, taxa de manutenção, todas essas taxas ajudam a engordar o resultado dos bancos, na linha de serviços. No caso aqui do Bradesco, a operação deles de capitalização e seguros é grande, previdência, então eles quebram. Depois disso a gente tem despesas administrativas, pessoal, entre outras, então tudo que está correlacionado à gestão de pessoas, todo o custo que ele tem ali. A gente vai chegar no resultado operacional, depois disso a gente tem o IR, o pagamento de todas as contribuições, todas as imposto de renda de fato, a gente chega no lucro líquido. Então essa é mais ou menos um esqueleto um esqueleto gerencial, e mais simplificado do resultado de um banco. Então vamos começar a olhar para o resultado do Bradesco. O que a gente viu nesse trimestre, Então o lucro caiu fortemente, caiu 39,8%. O lucro foi de 3,7 bilhões contra 6,2 o ano passado. A gente via aí uma média de manutenção de acima de 6 bi, ele entregou uma queda bem forte. O que aconteceu? O impacto da queda do lucro é importante, mas também é importante entender o porquê, para a gente entender um pouco melhor o cenário. Então vamos lá, vamos quebrar. Margem financeira, então o que eu estava falando agora, a margem financeira cresceu, A gente viu um crescimento aí, 14 bi e meio contra 14,1 do ano passado, então mostrou aí um pequeno crescimento, mas um crescimento próximo a 3%. Carteira de crédito deles cresceu por volta de 17%. Bom, aqui está consolidado a margem com clientes e com o mercado. Então essa é a somatória da primeira linha lá, mas a gente viu um crescimento. Então o problema não está aqui. O problema está na provisão. Então vamos falar pelo próximo ponto, que a provisão a gente vai analisar com mais a fundo. Se a gente falar dos resultados que eles têm com seguros e com serviços, então se a gente olhar para esse gráfico aqui,
o laranja são os serviços, os FIIs, as taxas, e o azul são resultados de seguros. A gente não viu grandes mudanças. A gente está falando do lado de serviços, teve um crescimento de 2,6%, do lado de seguros e capitalização, uma queda de 23%. Isso é explicado pelo próprio Covid, né? As pessoas não estão indo na agência, é muito dessa forma que se vende. Mas é um impacto pequeno, então ele não explica uma queda de jeito nenhum de 40% no lucro do Bradesco. Do lado das despesas, a gente teve uma queda. Então, assim, o banco conseguiu controlar custo, né? Se a gente pegar 13,6 bi, ano passado era 13,5, no último trimestre foi 14,6. Então, assim, do lado de despesas, está segurando bem. Então, não é também. Então, o banco está receitando mais, a linha de serviços ele está conseguindo manter, né? Capitalização um pouco abaixo, despesa sob controle. Qual o grande problema? PDD, provisão. Então essa aqui é a tabela de provisão, né? Ele vinha provisionando entre 3,5 e 4 bilhões, provisionou 6,7 bilhões de reais nesse trimestre, tá? Então aqui sim a gente tem que explorar um pouco mais o que aconteceu. O que a gente vê, né? Então qual que é o grande ponto aqui? É se a inadimplência está de fato subindo ou se é uma provisão adicional, tá? E o que ele quebrou aqui? Então ele quebrou que 2,7 bilhões foram feitos por uma provisão adicional. Tem uma segunda caixinha, né, que ele provisiona caso alguma coisa que não está no radar fora aconteça. Então, o que a gente vê? A explicação para essa queda toda no lucro, né, está nas provisões e não por um aumento da inadimplência que justifique toda essa provisão, mas é para o futuro, assim como os bancos nos Estados Unidos fizeram. Tá? Então, o que ele deve fazer? Né? Ele deve aumentar essas provisões num momento de calmaria, que as coisas se tranquilizem, que de fato não ocorra esse nível de inadimplência, ele pode reverter isso e volta para o balanço como lucro, tá, pessoal? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que monitorar de perto. Eu vou pegar a quebra aqui, né? Então, aqui é os índices de inadimplência, ou seja, das pessoas que não estão pagando as suas dívidas, né? Então, a principal linha para a gente olhar é essa aqui acima de 90 dias, né, nesse gráfico aqui, que é a vermelha, que é a inadimplência total, né? Acima de 90 dias, a gente está falando que a inadimplência está em 3,7%, teve um aumento, mas nada fora da realidade. Se a gente pegar de junho do ano passado, de junho de 2018, né? A gente vê aí que está oscilando entre 3,9 e 3,2. Não saiu fora, teve um discreto aumento, mas não é um rompimento, assim, uma mudança estrutural. E a inadimplência entre 15 e 90 dias, ela aumentou, ela estava em 3,6, foi para 4,2. Tá? Também aqui está dentro dos padrões dos últimos anos. Então, essa inadimplência aqui não é condizente com uma provisão praticamente aí dobrando quase o nível das provisões. Então, olha aqui, né? Esse é o gráfico que é interessante, que mostra a provisão, quanto o banco tem de provisão caso alguma coisa fora do radar aconteça, tá? Para cenários adversos. Então, ele já tinha uma provisão de 2,4 bi, ele fez essa provisão de 2,7, tá? Adicional, então 200 milhões foi uma questão aqui, é uma provisão requerida, 2,5 é um excesso, tá? Então ele tem uma provisão aqui de 5,1 bi para cenários adversos, além do que ele tem já provisionado. Então, se a gente pegar a carteira dele hoje, né, como é que tá? Ele tem 31 bilhões provisionado de forma requerida, que essa é o que é mandado, né, a demanda que ele tem, de acordo com a nossa regulamentação, e ele tem uma outra provisão para um cenário adverso de 5,1 bi. Então, o que o Bradesco está fazendo? Ele está se protegendo, né? Ele está se protegendo caso alguma coisa muito fora aconteça, ele já provisionou, se não acontecer, ele limpou o balanço, né? Então, provavelmente não vai ter barulho, ele já pega esse momento e aproveita para provisionar. Por isso a gente viu essa queda do lucro tão forte, né? ROI, do retorno sobre capital, de 11,7%, extremamente baixo. O Bradesco dava um retorno sobre capital de 22%, então assim, uma ruptura, mas é justificável, né? Se a gente ajustar nesse momento, né, eu fiz aqui os cálculos, qual seria o resultado do Bradesco se ele não tivesse feito essa provisão adicional.
Porque não foi uma inadimplência de fato que aumentou o que ele teve que fazer. Então o lucro seria por volta de 5,8 bilhões, uma queda de 7% em relação ao ano passado. Não é essa queda absurda. Além disso, existe uma outra razão que pode ser de alguma forma técnica, mas uma justificativa para os bancos provisionarem mais nesse momento, né? E acabar reduzindo o lucro, porque eles podem reverter isso a qualquer momento. Mas é o seguinte, né? A gente está num momento onde o cenário político, né, ele começa a buscar formas de aumentar a arrecadação. Então, surgiu muito nos últimos tempos aí, vamos tributar mais os bancos. Se os bancos começarem a crescer o lucro demais nesse cenário, começa a chamar atenção. Então, uma forma de desviar, inclusive, a atenção para não ter aumento de tributação é reduzir lucro. Aumenta a provisão, reduz o lucro, em algum momento secundário você faz a reversão, né? Se não aconteceu uma catástrofe, você faz a reversão. Então, isso é muito importante. E aqui, né, aqui é o resultado completo do Bradesco mesmo, que a gente falou, né? Então, teve um pequeno ganho aqui na margem financeira, PDD explodiu, né? Subiu 86%, e a gente viu esse resultado aqui de 3,7%, aí, queda de lucro de 39,8%, pessoal. Na contramão totalmente do Santander, né? O Santander soltou o resultado na terça-feira e mostrou um resultado sensacional, né? Vamos pegar aqui, esse é o resultado do Santander. Então, aqui ele mostra a margem financeira, não mostra aberta, tá? Então, está consolidada as duas margens aqui, mas ele teve um crescimento de margem financeira. A PDD aumentou, mas aumentou de uma forma moderada, tá? Então, ela saiu de 2,9 bilhões para 3,4, um aumento de 19%. Condizente, mas não fez provisões extras. Então, isso acabou mantendo um bom resultado, né? Se a gente vê do lado de prestação de serviços, uma queda de 1%, dado, aqui está consolidado, né? Então, dado a falta de pessoas nas agências, despesas crescendo 4%, e a gente vê um lucro aqui de 3,8 bilhões, 10,5% acima do que em relação ao ano passado. Então foi um resultado bom. Se a gente pegar a inadimplência do Santander, o que a gente vê? Né? Vamos pegar de 15 a 60 dias que eles abrem, né? Então nessa linha aqui, né, a gente está vendo a vermelha, 4,1%, ou seja, não teve grandes mudanças no Santander. Se a gente olhar para de 90 dias, também foi de 2,9% para 3%. Então, ou seja, o Santander mostrou que a carteira de crédito dele, a inadimplência dele, não tá crescendo, assim, cresceu muito pouco, muito discreto. No Bradesco teve uma alta considerável dentro dos padrões ainda dos últimos trimestres, mas o Santander não mostrou isso, tá, pessoal? Aí vira uma questão muito assim isso aqui é muito discricionário, né? Então você tem uma certa margem para aumentar aqui, para dizer o que é inadimplente, o que não é, se está dentro do prazo ou não. Então existem regras internas que não são as mesmas e isso pode ter afetado, tá? Então, de alguma forma, o Bradesco pode ter sido muito mais rígido em querer aumentar rápido e provisionar para não ter um segundo impacto no segundo semestre, no segundo trimestre, né? Ou lá na frente. Então, ele já fez essas provisões. Então, essa é a minha visão. Ou seja, pessoal, o que a gente viu, né? Então, assim, eu não vejo um problema de provisões gigantescas, né? O calote aumentando no sistema financeiro nosso. De alguma forma, a gente vai ter isso, né? Um pequeno, mas não uma ruptura. Né? Os bancos vão ter que aumentar a provisão sem precedentes. Então, minha visão é que, seguindo o Bradesco, provavelmente o Itaú faça um aumento também de provisão por duas razões. Né? Uma já para ter o balanço limpo, caso alguma coisa aconteça, né? Então ele já está se redeando. E outra, para tentar desviar também o foco da questão do fiscal. Aí, não ter nenhuma medida absurda de aumentar a tributação de bancos que já é alta. Mas se a gente olhar de forma fria, né, e fizer um proforma, né, olhar para o resultado ajustado, vendo que isso aqui é um não recorrente, a queda não foi, a queda foi de 7% e o Santander mostrou um crescimento. Tá? Então vamos aguardar. Vamos olhar para os dados de Itaú e Banco do Brasil para ter uma leitura do sistema como um todo, mas apesar dessa reação negativa, né, e do número, o principal número ser negativo, quando a gente quebra, até a gente olha o dado de ponta a ponta, a gente vê que não é isso. Assim, vê que na verdade é uma medida de segurança, é uma proteção que o banco está fazendo para um cenário diverso. Bom, se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreva no canal e até o próximo.